Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal. Eu não imaginava começar o vídeo de hoje dessa forma, mas ontem à noite eu fui surpreendido com a notícia de que o Demaryius Thomas foi encontrado morto em casa. Fiquei profundamente abalado e eu não poderia deixar de fazer uma menção honrosa aqui a ele antes de comentar o jogo de ontem. O Demaryius Thomas ele foi draftado em 2010 pelo Denver Broncos e essa é a razão de eu estar com essa camisa aqui, porque foi o mesmo ano em que o Tim Tebow foi draftado também pelo Denver Broncos, então eles tiveram o início da sua carreira juntos ali. E o Tim Tebow fez uma declaração há 2 horas atrás que eu queria ler aqui, que é a seguinte: eu acordei hoje e vi essa notícia devastadora sobre o meu companheiro de equipe e amigo Demaryius Thomas, e muita gente vai lembrar dele pela sua habilidade atlética, mas eu vou lembrar dele pela sua gentileza, pelo sorriso dele que enchia o lugar e pelo amor que ele tinha por aqueles que estavam na sua vida. O ponto culminante para mim dessa relação entre o Tebow e o Demaryius Thomas foi o jogo de Wild Card da AFC de 2011, exatamente contra os Steelers, que terminou de forma dramática no overtime com um lançamento do Tebow para o Demaryius Thomas. Foi um dos jogos de Wild Card mais emocionantes que eu já vi na minha vida, e eu acho que esse momento é uma forma muito memorável, né, de fazer uma honra aqui para esse jogador incrível e essa pessoa incrível, como disse aqui o Tim Tebow. Se você não assistiu esse jogo, eu vou deixar os melhores momentos no link aqui abaixo. Foi realmente assim impressionante esse momento e eu acho que é uma boa forma de lembrar dele. Uma outra coisa que eu queria falar sobre esse assunto, né, é que é terrível a quantidade de jogadores da NFL que morrem jovens, né? O caso dele com 33 anos, eu tenho 31, por exemplo, e é bizarro a gente pensar nisso. A causa da morte ainda não foi divulgada, a informação preliminar é de que foi algum problema com medicação, mas não se sabe ao certo ainda o que de fato levou a essa trágica situação. O problema, na verdade, é a gente perceber que não tem como ser apenas coincidência a quantidade de atletas da NFL que morrem jovens, né? Isso é realmente um fator de preocupação que deve ser levado em consideração. Mas eu não estou aqui para fazer especulações, né? Em todo caso, é uma coisa muito intrigante para a gente pensar. Muito bem, dito isso, né, que é muito triste, vamos avançar aqui para falar do jogo de ontem, que foi o jogo que deu início à semana 14, um jogo impressionante. Um jogo que tinha tudo para ser uma lavada. Parecia realmente que o Minnesota Vikings ia passar o carro nos Steelers e até um certo ponto a gente pode dizer que isso aconteceu, porque o Steelers só fez a sua primeira pontuação no terceiro quarto e em compensação no quarto período foram 21 pontos, né? Então teve ali uma reação, mas não foi suficiente, né? Até porque o estrago já tinha sido bem grande. Em todo caso, o Minnesota Vikings também deu uma cochilada, né, porque deixou chegar. Em um determinado momento, se não me falha a memória, o jogo chegou a ficar 29-0, alguma coisa desse tipo, não lembro ao certo. Mas, assim, uma coisa que eu queria dizer já de início é que eu não acredito, sinceramente, que o Big Ben mereça um final de carreira dessa forma, sabe? Pelo quilate dele, pelo quarterback que ele é, eu acompanhei o Big Ben praticamente desde o início da carreira dele, né? Então, assim, ele não merece terminar a sua carreira dessa forma. Ele merece um final digno. E eu acredito que o Pittsburgh Steelers deve isso a ele, sabe? Por tudo que ele fez pela franquia. Então, assim, você vê que o cara, né, no patamar dele, já vinha com uma queda de produção aparente, né, inegável, mas ainda consegue demonstrar com um final de jogo como esse, por exemplo, que ele não chegou lá por acaso, né? O cara tem um braço excepcional, uma precisão excepcional, uma mente excepcional, mas é claro que o físico pesa, né? No caso dele especialmente pesa de fato, porque ele é muito maior do que a posição geralmente pede, né? O Big Ben ele é praticamente do tamanho de um jogador de linha ofensiva, né? Poderia jogar com tranquilidade como um jogador de linha ofensiva, de tão grande que ele é, de tão pesado que ele é. Então, realmente, a mobilidade nunca foi um fator aqui para ele. Ele sempre foi lento, realmente, mas ele conseguia fazer a movimentação mínima no pocket
Em contrapartida, mesmo sendo lento, ele também sempre resistiu muito a sacks e todo esse tipo de coisa, porque o cara é gigante, é um cavalo, né? Só que conforme a idade foi avançando, essa mobilidade dele, que já era pouca, se prejudicou ainda mais, e isso significa uma coisa só, que ele tem pouco tempo para resolver o problema. A gente viu ele acionando ontem o Claypool, outros alvos aí, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. O jogo aéreo dos Steelers, até com essa reta final, conseguiu superar a quantidade de jardas do jogo aéreo do Minnesota Vikings, só que em contrapartida, o jogo terrestre dos Vikings foi um atropelo, né? Eu já vou falar em detalhes sobre isso, né? Mas antes eu queria citar aqui os números, particularmente do Kirk Cousins, né? Que teve uma partida com 2 TDs e 2 interceptações, 216 jardas e um aproveitamento de 7.0. Ele que acertou 14 passes de 31 tentativas, e o Big Ben, por outro lado, acertou 28 de 40 tentativas, um aproveitamento de 7.7 para 269 jardas, e a reta final do jogo foi fundamental para esse número. O Najee Harris correu 20 vezes com a bola para 94 jardas, e o Deontay Johnson também correu com a bola uma vez para 7 jardas, mas foi um total de 106 apenas, considerando aí que o Claypool também teve uma corridinha, o Snell Jr., mas enfim. Agora, o que realmente aconteceu aqui nos Steelers foi o jogo aéreo. Foram 8 recepções do Claypool para 93 jardas, o Deontay Johnson recebeu 5 vezes para 76 jardas, e o James Washington 4 vezes para 65 jardas. Tiveram também outros recebedores aqui, mas eu queria falar desses 3 porque há um dinamismo que ainda dá chance de sobrevivência para os Steelers trabalhar em cima. Foram 308 jardas aéreas, e aqui foi realmente a única saída para os Steelers, porque o jogo de trincheira estava uma tragédia, especialmente a linha defensiva. O que a gente viu ontem foi, até o terceiro período, até metade do terceiro período, um domínio completo do jogo corrido do Minnesota Vikings. Foram 242 jardas, sendo 205 só do Dalvin Cook. Ele correu o campo inteiro 2 vezes com esse número. É um número impressionante. Foi um aproveitamento de 7.6. Ele fez 2 touchdowns. E ainda teve o Madison também, que correu 6 vezes com a bola para 27 jardas. O próprio Kirk Cousins correu com a bola para 14 jardas. E o Justin Jefferson tentou uma corrida, mas só que teve jardas negativas aí no caso. Mas o Dalvin Cook teve uma partida excepcional. E aqui é uma grande preocupação com a linha defensiva dos Steelers, principalmente no jogo de ontem. Foi um vexame aquilo ali. Independente do ataque ter conseguido correr atrás do prejuízo no final do jogo, esse tipo de coisa não pode acontecer, nem a nível de college. O que dizer então de uma equipe da NFL, ainda mais do quilate do Pittsburgh Steelers, né? Então, assim, é uma coisa que precisa urgentemente ser consertada, porque isso daí pode fadar você a um fracasso. O Dalvin Cook, ele tinha tanta liberdade para correr que não dá nem para chamar de gap aquilo dali. Era uma avenida, ele conseguia dançar ali enquanto corria com a bola, porque você não tinha nenhum jogador numa média de 3 a 4 jardas perto dele. É uma coisa bizarra, eu nunca vi isso, não me lembro, né, de ver uma facilidade tão grande de um corredor para sair ali das trincheiras. Então, isso daqui foi um problema que quase fadou esse jogo aqui a ser uma lavada, né? Só não foi uma lavada por conta desses ajustes aí, essa reação no final. Em todo caso, a gente teve a oportunidade também de ver o jogo aéreo do Minnesota Vikings funcionando, né? Foram 216 jardas com o Osborne, com o Justin Jefferson, que a cada dia tem melhorado, ele tem se provado bastante versátil. E uma coisa que eu queria falar do Chase Claypool e do Justin Jefferson é uma característica que a gente via muito no college e que esses jogadores têm implementado na NFL, que é uma possibilidade de ajuste de rota, de improviso. Sempre teve improviso na NFL, sempre, mas nunca como eu tenho visto esse ano. Quando você olha, por exemplo, para o Jalen Waddle, né, no Miami, ele fazia isso muito bem no college, né, de improvisar, de encontrar falhas ali na cobertura, e esse confronto individual ser percebido pelo Tua Tagovailoa e conseguir explorar essas fragilidades, né, com esse improviso. E o Justin Jefferson também consegue fazer isso, e o Claypool também consegue fazer isso. Então, são fatores ali que trazem um dinamismo interessante. O Osborne também foi muito bem, recebeu 3 vezes para 83 jardas, mas o Justin Jefferson foi acionado muito mais vezes, né? Inclusive ele fez um TD e o Osborne também.
O Minnesota Vikings quase entregou a paçoca aqui, tinha tudo para ter um jogo praticamente perfeito, um domínio, mas você nunca pode subestimar um jogo da NFL. Aquele jogo que você acha que vai ser sem graça, que já está perdido, nunca desliga a sua televisão, porque você pode ter uma coisa como essa. O jogo praticamente foi para o overtime, caso não tivesse acontecido aquele drop miserável ali, porque o passe chegou. Na verdade não foi um drop, vamos ser justos aqui, né? Foi mérito do defensor, o safety, eu não estou lembrando o nome agora, que conseguiu dar uma pancada ali na bola e forçar o fumble. Então, forçar, no caso, o passe incompleto. Mas se não fosse por isso, cara, o Big Ben colocou a bola lá, uma janela pequena, apertada, cobertura tripla em cima do recebedor e o passe chegou no peito do cara. Então, assim, novamente a gente comentando aqui sobre o braço do Big Ben, o braço dele tá ótimo, a precisão tá ótima. Mas ele tem pouco tempo de pocket agora, principalmente com a sua mobilidade reduzida. Bom, pessoal, esse jogo aí já deu início de forma dramática a essa semana 14, que vai ter jogos incríveis, né? Ravens e Browns vai ser um jogo provavelmente muito bom. Aposto aqui numa vitória dos Browns. Aposto no sentido de que desejo ver, né? Não em que acredito que ganhe, mas eu gostaria muito de ver. Titans provavelmente vai bater o Jaguars. Raiders e Chiefs, grande confronto. Derek Carr melhorando. Acredito aqui que os Chiefs vão vencer esse jogo. Saints e Jets, o Jets não acredito que vai ter calibre aqui para bater os Saints, apesar da má fase. Cowboys e Washington vai ser um jogão. Não me surpreenderia aqui se o Washington conseguisse ganhar esse jogo, especialmente por estar jogando no FedEx Field. Claro aqui que o Cowboys ainda é favorito, mas vai ser aqui um jogo muito interessante. Não é surpresa realmente se o Washington conseguir ganhar esse jogo. Falcons e Panthers, acredito que o Falcons bate os Panthers. Seahawks e Texans. Texans não tem mais pelo que competir, devem entregar aqui, não sei, né? De repente quer atrapalhar o Seahawks. Mas acredito aqui que o Seahawks ganha o jogo. Lions e Broncos é uma incógnita para mim, mas acredito que o Lions pode de repente surpreender, né? Depois daquela vitória, quem sabe. E o Broncos vem de uma derrota. Giants e Chargers, acredito aqui que o Chargers ganha com facilidade o jogo. Bengals e 49ers é outra incógnita, grande jogo no Paul Brown Stadium. De repente o Bengals aqui consegue levar vantagem no fator casa. Mas o 49ers está vindo muito bem, bem treinado, time organizado. Voto aqui na vitória do 49ers. Bills e Buccaneers, Tom Brady jogando em casa, né, no Raymond James Stadium. Acredito que, por todo o conhecimento que ele já tem do Buffalo Bills, esse jogo aqui vai ser tranquilo para ele. Voto aqui na vitória dos Buccaneers. Prime Time, Sunday Night Football, Bears e Packers. Cara, que tristeza, né? Não tem como acreditar aqui que o Bears pode bater o Packers. Olhando para os dois times, é clara a superioridade do Packers. Então, seria realmente uma zebra se o meu Chicago Bears conseguisse vencer esse jogo. Eu vou estar na torcida sofrendo com o meu lenço. E para encerrar a semana 14 vai ter um jogão também, que é o Rams e Cardinals. Eu voto aqui na vitória dos Cardinals. Quem não joga essa semana? Colts, Dolphins, Patriots e Eagles. Assim que for possível, né, eu volto aqui para comentar esses jogos. Deixa os seus palpites aqui abaixo, fala o que você achou também desse jogo entre Steelers e Vikings. Se você quiser conhecer toda a minha coleção, link aqui abaixo na descrição. Deixa o seu like, marca o sininho da notificação para receber um aviso sempre que eu colocar um vídeo novo e eu encontro vocês no próximo vídeo. Um abraço!